Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá amigos, tudo bem? Vocês estão no Jogando Conversa Fora, portanto se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seus likes, seus comentários, enfim, faça o nosso canal sempre maior e melhor. Nós estamos hoje aqui num local lindíssimo aqui de Teresina, que é o Parque Encontro dos Rios, que é um local em que se encontra o Parnaíba e o Poti, o local que todo mundo deve conhecer, porque realmente é maravilhoso. E hoje a gente vai ter uma oportunidade de conversar com uma pessoa muito interessante, porque é alguém que respira cultura, que vive aquilo que o Piauí tem de mais profundo em termos de cultura popular. É um especialista, ele é mestre em antropologia, ele já fez jornalismo, já fez música na universidade, enfim, é um cara muito preparado e, além de ser assim, uma pessoa muito simpática, esse jovem ainda e que tem muito a nos contar sobre a cultura do Piauí, vai falar com a gente agora o nosso querido amigo Wagner Ribeiro. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação poder conversar com você. E tudo isso aí que você fala de mim, eu fico escutando, digo, meu Deus, será que é tudo isso mesmo? Aprendi a não cortar ninguém quando estão falando de mim. Se falam é o que veio, então deixa eu falar, né? E quem é o Wagner? Ou seja, o Wagner é apenas um piripiriense, né? Um piauiense que nasceu em Piripiri e que aprendeu a ouvir a sabedoria dos mais velhos, sobretudo, né? E eu diria também aprendeu a sentir o encanto das crianças. Então eu tenho dois polos que resumem o nosso sentimento de humanidade e de atenção a esse social que eu faço questão de colocar. Então eu sou um admirador de pessoas boas, entendeu? Então o Wagner Ribeiro é um estudioso, mas na verdade da ciência humana, né? Do que se pode melhorar no mundo através das pessoas. Você é o sexto piripiriense que eu entrevisto, por sinal, um beijo a essa minha querida cidade de Piripiri. E eu até costumo perguntar para os que eu já entrevistei, é a água do açude Caldeirão que faz gerar tantos artistas, tantas pessoas assim que têm muito a oferecer à cultura? Pois é, todo mundo fala isso, né? Que Piripiri, enfim, foram fazer um filme lá, não deu certo porque só tinha artista e não tinha bandido, né? Mas na verdade isso aí já mudou. Eu acho que a gente tem, pelo menos a minha geração, né? E também gerações anteriores, tiveram muita espiritualidade, né? Não sei se isso tem a ver, a cidade tem uma herança, né? Somos filhos do padre Freitas, né? Que é o fundador da cidade. É uma cidade que eu acho que tem muito essa questão do apelo humano, né? Das amizades. Não sei se vem daí. Não há uma explicação científica para essas expressões de piripiri, né? O fato é que eu também acho interessante. Geralmente a avó da gente é uma humorista lá em Piripiri, né? A gente aprende com os mais velhos a fazer meio que fazer humor, né, com as situações. Daí vem essa herança, né, que você já falou. E eu acho que a parte, para mim, eu vejo a parte da espiritualidade. Assim, nós tivemos muito contato com os franciscanos, né? Essa parte religiosa, os franciscanos, sobretudo alemães, né? Então o nosso pé da Europa é alemão, a gente sempre, quando vê um estrangeiro, diz, ô alemãozão, pode ser de qualquer país, mas a gente chama da Alemanha. E a simplicidade também, né? Franciscana, né? Então juntar essa simplicidade com com a espiritualidade, eu acho que casa bem. Talvez, eu espero que seja isso que nos faz pessoas mais humanas, né? Wagner, você não chegou aos 50 anos, por sinal ainda está longe dos 50 anos, mas você já morou na África, já morou na França, enfim, já fez cursos e mais cursos. De onde foi que você tirou essa vontade de aprender isso que você faz hoje? Na África eu não morei mesmo, eu só convivi com africanos, né? Mas isso na França. Então lá na Europa, quando eu fui como um jovem fazer intercâmbio, né? Fui convidado para falar da nossa realidade aqui. Então,
uma responsabilidade grande, mas sabe, uma grande alegria, porque eu morei com muita gente diferente. Então, assim, me fez cada vez mais acreditar, né, nessas diferenças que são importantes, né? Então, assim, aprender com as tradições, principalmente, né, orientais, né? No caso de África, né, conhecer cada tipo de aldeia, de pessoa, né, de etnia, eu acho isso uma riqueza muito grande. Então, isso só contribuiu para o meu respeito com essas diferenças, né? E somar humanamente, eu sou muito mais rico porque bebo na filosofia africana, porque bebo na poesia das mulheres de África, né? Que são até desconhecidas, né? Muitas escritoras, né? E tem umas bem recentes, né? Então a gente precisa aproveitar e saborear essa cultura, entendeu? Principalmente a África. Eu acho que a África a gente não conhece a África, a gente precisa conhecer. Você, apesar de ser um rapaz jovem que toca violão muito bem, é um músico muito virtuoso, você podia ter enveredado para o lado da MPB, podia ter enveredado para o lado do rock, do Uhum. pop, e você enveredou para o lado da cultura popular. Como foi essa transformação do Wagner nessa É, pessoa que você é hoje? eu vi uma necessidade de conhecer melhor o meu lugar, né? Então, assim, Teve alguma influência? claro que tive influência. Meu bisavô primeiro, né, o Chico Avelino, que foi um dos homens que construiu o caldeirão de Piripiri, né? Daí é Uhum. o nosso carinho, que era um cearense. E nós temos muito essa mistura dos cearenses que cruzam a Serra da Ibiapaba e com o Piauí, né? Essa serra ela é uma Minha família, união. por sinal, Pois é, veio de lá. eu me considero um tabajara daí, né? Que é dessa união Ceará-Piauí pela Ibiapaba. Então, assim, meu bisavô me influenciou nas histórias, né? Ele era um homem muito inteligente para criar versos. Quando eu dizia, abença vovô, ele dizia, Deus te abençoe, cabeça de pioi. E a gente já começava a brincar nessas rimas, né? Que depois a gente vai entender na cultura popular o quão importante é os versos dos repentistas, né? Ou dos cordelistas, né? De quem escreve, de quem faz da realidade um pouco mais de poesia, né? A realidade sozinha, já se disse, é insuportável, né? Então a gente precisa de arte, a gente precisa de poesia, a gente precisa de pessoas com sensibilidade a nos fazer compreender melhor essa realidade que por vezes é tão dura, não é? Então o meu bisavô me ensinou um pouco disso, meu avô Antônio Coutinho, né? Antônio Coitim, como a gente chama, que era uma figura que tocava violão também. Aprendi com ele a ouvir música, depois um outro tio também músico maravilhoso, Zé Chico, que foi da banda Os Dragões 6 e um grande músico de Piripiri, meu tio, e por aí vai, né? Então essas influências da família foi mais ou menos por aí, de observação. E o meu querer pela música popular não é que eu gosto demais do que é bom, entendeu? Foi música boa, você Então aprecia? assim, eu não gosto dos enquadramentos. Por exemplo, você toca MPB, ou toca forró, ou toca rock. Não, eu toco o que é bom. Então, eu gosto do rock and roll, principalmente do rock and roll mais raiz, né? Digamos, que vem do blues, que vem do jazz afro-americano, né? Na verdade, são dos nossos negros africanos que vieram para a América do Norte, na construção das linhas de ferro. Daí surge uma espiritualidade grande, que é o negro spiritual, né? Que é essa música que trata um pouco dessa história de quem sai da sua terra, né? Todos nós temos isso. Então, É quase um choro de lamento, é né? um choro de lamento. Então, o rock, para mim, vem daí. Para mim, não, para a história mesmo, né? É do jazz, né? Do morrer para poder voltar para a mãe África, né? Do negro espírito, do blues. E daí vem o rock and roll. Esse é o rock que eu gosto, porque é um rock que tem sangue, né? Tem raiz. Tem raiz. E no Brasil, essa coisa vai estar na MPB. Então, a MPB, um dos conceitos dela, música popular brasileira, não é mais como era, né? O que é popular, né? É uma grande pergunta, eu não me atrevo aqui, como o caboclo, não me atrevo a responder. Mas o que seria MPB, que deve ficar sempre, é o que tem de melhor nessa nossa convivência, né? É o que fez o tropicalismo no Brasil, né? De juntar Luiz Gonzaga com o rock, entendeu? É isso que é a MPB, essa brincadeira de você respeitar a tradição dos grandes homens do samba baiano que vai para o Rio e juntar com a nossa nova
turma, né? Com a turma que está reinventando o samba, daí vem o pagode, daí vem todas essas vertentes da música brasileira que são riquíssimas. Então, assim, resumindo, não existe uma música que é melhor do que a outra. Só existe música boa e música ruim. Eu prefiro a música boa. Então, para dizer, independente do estilo, se for boa, vale a pena a gente ouvir. Você falou uma coisa interessante. Você falou várias vezes sobre negros, Uhum. a música negra, a cultura negra. E a gente está agora no final do mês de novembro, e agora dia 20 Consciência Negra. foi feita a comemoração do Dia da Consciência Negra. Como você, um homem branco, vê a situação do negro hoje no Brasil, em todas as vertentes, social, cultural? Eu vejo com preocupação, né? Porque o racismo existe ainda, infelizmente a gente nunca pode esquecer disso, né? A nossa história no Brasil, ela foi contada por várias mãos, né? Então nós temos na referência, por exemplo, Gilberto Freire escreveu, né? Senzala, né? A Casa Grande, Senzala, falando sobre essa convivência harmoniosa entre os negros, né? Entre os escravizados e o homem branco. Tem muita coisa bonita aí, tem muita coisa que vale a pena pensar, mas não é tão pacífico assim, né? Nós temos uma história, às vezes, mal contada, escondida, né? Isso não podemos deixar passar em branco. Então a gente se referencia com o nosso Clóvis Moura, né? O piauiense, nascido em Amarante, um dos maiores sociólogos do Brasil, que vai falar na sua pesquisa sobre essa convivência que não foi tão, assim, aceitada como outros autores colocam. Então, a questão do negro no Brasil, ela precisa nunca ser esquecida, porque a gente corre o risco de achar que foi tranquilo, né? E, na verdade, a escravidão ainda hoje existe, né? Existe sim. Ela muda da cor por algum momento, por uma questão social, né? Mas a cor ainda é um grande diferencial. A gente tem, naturalmente, uma construção racial no Brasil, uma construção, não sei se pode chamar esse termo racista, mas eu tenho cuidado para que isso não seja assim, não seja de qualquer jeito. Então, assim, quando fala em cotas nas universidades, a gente vai entender, realmente é preciso que exista para fazer justiça, entendeu? Nós não podemos aceitar que o país veja como, houve a escravidão, agora todo mundo tem liberdade, que se danem a procurar os seus... Não, peraí, cara. Se nós tratamos mal um povo, e esse povo não se recuperou quando acabou, por exemplo, em 1888, com a abolição da escravatura, não acabou, entendeu? O Brasil continua com problemas seríssimos e a gente precisa fazer justiça reparando os nossos erros, não é? Então, resumindo, África e afro-brasileiro, a gente tem aí um corpo de cultura muito grande, muito rico, mas tem uma questão social séria que a gente não pode esquecer. Por isso, quando eu falo de África, eu estou falando de uma coisa bem mais ampla, que entra pela filosofia, entra pela poesia e entra pela nossa consciência humana, né? A gente tem muito a aprender com a tradição africana, que vem para o Brasil, mas que existe também em outras Áfricas no mundo. Eu vi em algumas oportunidades, você com o grupo que você montou, que não só vocês fazem uma performance, vocês não só cantam música popular piauiense, mas vocês fazem uma performance até teatral. E aí, voltando um pouco àquela história que eu estava falando do Wagner, que podia ter sido um roqueiro, um cantor de MPB, as pessoas encaram bem esse teu trabalho. Se você sofre algum tipo de preconceito, ou já sofreu algum tipo de preconceito por esse tipo de vertente que você escolheu? Não. Pelo contrário, eu sou muito querido, eu acho, né? Assim, eu não tenho o que reclamar com relação ao que eu faço, a receptividade do povo, né? Tem muita gente que até se preocupa, vocês deveriam ser mais vistos, né? As pessoas se preocupam. Eu já tenho uma consciência de que o tipo de trabalho que nós escolhemos ou que fazemos, ele realmente não é um trabalho tão comercial que deveria estar, sabe, sei lá, em mídias maiores. Eu já acho que tenho muito espaço na mídia. Eu já acho. Tenho consciência disso, né? E penso que sei usar isso.
não para ganhar dinheiro, mas para divulgar essa arte, entendeu? O que é que está faltando para a cultura piauiense como um todo ter o reconhecimento que merece? É ausência ou deficiência da mídia em divulgar? É algum tipo de coisa que o artista está deixando de fazer? O que está faltando? Eu acho que está faltando conhecimento, consciência do que temos, né? Por exemplo, eu não acho que a gente deve divulgar coisas ruins ou até medianas em arte. Arte é, arte é uma coisa que emociona, que chama atenção, que desperta para uma construção de conhecimento. Então não justifica uma, eu não sei se existe esse termo, arte ruim, ter que ser divulgada. O que eu estou querendo dizer é que não é por ser piauiense que nós devemos divulgar. Tem que ser bom. Então, assim, não é porque é cordel que a gente tem que divulgar, não. De certa forma, eu compreendo a empresa. Pelo que eu entendo, a empresa quer mostrar o que é bom. O que é bom, assim, o que tem, Que chama o atenção, que né? chama atenção. Aí cabe ao artista se virar nessa onda, né? Por exemplo, a música, né? Que é o que está mais próximo de mim. Cara, uma música ruim é muito ruim. Então, se é uma música que não tem muito sal, assim, sei lá, que ela não emociona, ela não deve ser divulgada. Paciência. Então, se eu fosse jornalista, um produtor cultural de imprensa, eu não iria querer mostrar uma coisa só porque é piauiense, porque tem que mostrar arte piauiense. Não, tem que mostrar o que é bom. Agora, conhecimento leva ao que é bom. Por exemplo, eu estou dizendo que existe coisa muito boa no Piauí, como existe em qualquer rincão do mundo, como existe em qualquer cidade. Cabe à imprensa conhecer, que muitas vezes a imprensa não conhece, né? Muitas vezes, eu mesmo lido muito com jornalistas, eu morro de pena. Às vezes o cara não sabe, não sabe mesmo. Aí eu tenho paciência metodológica para dizer, olha, existe isso, veja isso. Eu tenho essa paciência como professor. Mas talvez alguém não tenha paciência nesse sentido. Então a gente perde, né? Perde a imprensa e perde a cultura popular. Então, resumindo, eu falo demais. Não é que a cultura piauiense deva ser mais divulgada. Eu acho que a gente deve ter mais criatividade nas nossas práticas sociais de cultura. E aí é um puxavante de orelha para os artistas, né? Por exemplo, um grupo de reisado, ele tem que pensar como é que eu encanto esse povo, porque o reisado é encantador, entendeu? A cultura por si só, ela já é interessante. Agora, quando mexe com a imprensa, a gente quer ver coisas bonitas. Então, qual é o conceito de bonito? É outro questionamento que eu não quero entrar nesse mérito, né? Eu só sei que, se for bom, não tem como esconder, entendeu? É igual a literatura, se for, o cara é muito bom, ele pode até ficar na dele, uma hora alguém descobre. E eu acho que a imprensa e a cultura, ela precisaria se unir mais em produções, em provocações, em pesquisa, em conhecimento, né? Então, assim, eu não acho, já falando de novo, eu não acho injusta que a imprensa busque outras coisas. Eu acho que a gente tem que sacar, cara, o que a imprensa quer ver mesmo? O que eu tenho de bom que vale a pena ser mostrado na imprensa? Sabe? Eu estou do lado da imprensa nesse momento. Tem que mostrar coisa boa. E não estou dizendo que o que a imprensa mostra é coisa boa, não, que tem muita coisa ruim, né? Mas, assim, eu não sei. Por exemplo, sobre a violência, né? Eu acho que a imprensa, saindo da cultura, ela explora muito a violência, né? Mostrando crime, às vezes coisas que não contribuem para melhorar, né? Por exemplo, quando você pega um pobre na periferia e vai lá e mostra aquela situação de calamidade que eu acho até pública, né? De segurança pública e de questão de vulnerabilidade social, eu acho que a imprensa não ajuda quando ela faz isso. Ela ajuda quando ela promove crescimentos aliados à educação, né? A uma forma da gente gerar essa consciência, entendeu, cara? É por aí que eu vejo. Por isso que eu primo tanto pela a cultura e a educação. Porque eu acho que com cultura e educação a gente ganharia muito em segurança. A gente ganharia muito em crescimento social, né? Você é professor Uhum. e eu queria que você dissesse como é que você vê hoje essa coisa, cultura, educação, apoio dos órgãos públicos em relação à melhoria,
da educação, está havendo, não está? Como é que você vê isso tudo? É. Eu acho que o meu ver é o ver de todo mundo, talvez, né? A gente precisa crescer muito, né? Em educação e em cultura, né? Eu sou professor do IFPI, né? Hoje, né? Do Instituto Federal do Piauí. E eu tenho um grande, sabe, encantamento por esse trabalho, que é um trabalho que trabalha com ensino básico, né? Ou seja, o pessoal ali do ensino médio, muita periferia, né? Muita gente com potencial enorme, né? E quando isso é aliado à ciência e à educação, não tem quem segure, né? Por exemplo, nós temos alunos que são capazes de fazer uma pesquisa que vai para o mundo, entendeu? Que deslancha. Isso é tão bonito, não é? Quer dizer, o cara é pobre, nasceu ali, não tem, mas assim, uma oportunidade de estudar, né, que é o que o IF promove, né, os IFs no Brasil, no caso aqui o IFP no Piauí, assim, de pegar essas camadas sociais mais vulneráveis, mais ali sem tantas regalias, e trazer para a ciência, trazer para despontar. Eu acho isso fantástico, né? Então, assim, sobre apoio, a gente precisaria era melhorar isso, sabe? A gente poderia crescer essa inclusão na educação, né? Assim, tem coisas muito boas, mas são muito poucas ainda, entendeu? Então a educação é muito frágil, a educação, principalmente a educação pública, né? É muito frágil porque o sistema não, sabe, o sistema não aproveita esses talentos, né? A gente tem professores em situações bem complicadas, a gente precisaria, voltando à cultura, a gente precisaria conhecer mais essas realidades e agir com mais seriedade, né? Com mais investimento mesmo. Eu acho que a gente perde muita grana em projetos que não têm sentido, sabe? Em projetos que não levam responsabilidade social nisso, né? Eu me incomodo muito com aqui é uma questão de humanidade, com a pessoa que chega num cargo público e acha que o mundo começa a partir dele, entendeu? Ele não respeita um projeto que já vem andando, que pode ser melhorado, sabe? Tem muito isso, né? Já pensou que pequenez essa nossa de não crescermos juntos, né? De não pensarmos numa meta ali social a ser atendida, a gente vai querer inventar a roda de novo. Isso é terrível, né? Para mim, como professor e como pessoa que está com a cultura, isso me dói muito. Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito tempo em não linkar essas possibilidades, sabe? Isso exige humildade para reconhecer, isso exige humanidade para dizer eu não sou mais do que você, para dizer não é porque o partido A diferente do partido B e eu vou detonar essa parte porque não me cabe, sabe, não tenho interesse nisso. Eu estou falando de coisas que são muito simples, mas que eu acho que são extremamente importantes, né? Quando a gente deixa de ser o humano e passa a ser eu vou chamar de idiota mesmo, porque essa palavra idiota não é um xingamento, não. Ela tem um princípio de reconhecimento. Idiotismo é a incapacidade de sair de si, né? Isso eu não estou inventando nada, não. Id significa eu mesmo, sabe? Então, há muito idiotismo nas ações que deveriam ser públicas, que deveriam ser articulações de projeções entre esses talentos, entendeu? Então, assim, para mim a educação é articular o que temos de conhecimento popular, de conhecimento que pode ser científico, de conhecimento que pode, sabe, como diz os meninos, tirar por cima, né? Extrapolar essa realidade e a gente realmente partir para o que interessa, entendeu? Ou seja, construir coisas que são boas e são necessárias e são possíveis. E não ficar martelando numa coisa que não tem sentido, né? Wagner, como é teu processo criativo como artista? Meu processo criativo é observar, né? E pensar um pouco como é que a gente pode melhorar isso aí, né? As coisas, a gente não inventa nada, né? Eu acho que a gente já tem uma colcha de retalhos interessantes na sociedade. Então, escutar essas frases, no caso, para uma letra de música, por exemplo, escutar esses dizeres do povo, saber dizer isso de uma forma interessante, isso é um processo que eu acho muito meu, e nem é meu, né? Porque são vozes, né? São nós, né? Então, o meu processo criativo, ele respeita um pouco essas vozes, né? Essas vozes. Respeita também o ouvido das pessoas, né? Ninguém está obrigado a escutar coisas muito
muito chatas, né? Então, respeitar um pouco isso, o tempo das pessoas, né? Eu gosto de músicas não muito longas, né? Você é casado, tem filhos? Eu sou casado com a Silvana, uma nutricionista, né? Uma pessoa que, mãe da Tainá e da Thalita, nós temos duas filhas. E meu universo familiar é assim, enfim, como todo pai, né? Adoro este núcleo familiar. Mas eu gosto também de estar mais com o povo mesmo, sabe? Assim, a minha casa é meio na rua, né? É um cidadão do mundo. Eu gostaria muito de ter mais hortas comunitárias, sabe? Que a gente se unisse mais. Eu acho que acabaria mais o medo, né? E cresceríamos em segurança, né? No meu bairro, por exemplo, em Teresina, atualmente, é o Cabral, eu tento ver, né, no meu entorno tanta gente boa que tem, sabe? E quando a gente se une, né? A gente cresce em comunidade, cresce, tira o medo e cresce em segurança, né? Qual é o legado que você espera deixar para as suas filhas? Eu acho que para minhas filhas eu queria deixar a educação, né, do ser gente, né? Porque herança financeira não é uma boa ideia, Sendo né? professor tá difícil, né? E sendo professor tá difícil. Mas eu acho que a herança de humanidade, ela é uma coisa muito boa. É talvez o que meu pai me deixa, né? O que eu aprendo com todas as pessoas que me ensinam, né? Quer dizer, a capacidade de pensar, principalmente esse pensamento coletivo, comunitário, de uma visão holística mesmo, né? Eu não estou querendo me dar bem na vida. Me dar bem na vida é quando eu vejo o outro também. Para mim não adianta eu ter uma posse com um muro tão alto que precise colocar serpentinas e secas e tudo mais. Seria bom que a gente crescesse junto, né? Então esse é o grande desafio, né? Wagner, se você fosse Deus por um minuto, o que você faria? Eita de acho, deixa eu ver aqui, eita de acho, né, para falar de Deus. Rapaz, se eu fosse Deus, eu estaria numa enroscada muito grande, porque não é fácil. Mas eu colocaria um pouco de paz no coração de todas as pessoas, para que a gente pudesse, sabe, partir com mais humanidade para a relação com o outro, né? Então aí exige paciência, exige que é o pré-requisito para o amor, né? E aí teria amor. Se tiver amor, velho, tá num bom caminho, né? Então se eu fosse Deus por um minuto, eu não sei se Deus tem essa liberdade de entrar no coração das pessoas e plantar um pouquinho de paz e de amor. Parece que ele precisa que a pessoa deixe abrir o coração, né? Então, é difícil ser Deus nesse caso. Me conta um episódio muito engraçado da sua vida que você, toda vez que você lembra, você não aguenta e sorri, gargalha. Engraçado, engraçado. Aconteceu em algum show, na sua sala de aula, É, ou em casa? rapaz, tem vários, né? Eu vou lembrar de um, que é exatamente... Eu estava fazendo um show em São Paulo e falando sobre cultura popular e falei de alguns dos meus velhos que eu encontro no interior, que eu adoro, né? Um deles é o seu Manuel Quintiliano, né? Lá em Campanhota, um garoto, tem só 97 anos. E aí eu falando lá, e no meio do show eu digo, como diria o velho Manuel Quintiliano, quem não espalha o que é seu, não junta o que é dos outros, sabe? E brinco com isso, que eu acho gostoso. Aí quando eu desci do palco, alguém veio falar comigo, rapaz, você conhece mesmo Manuel Quintiliano? Eu falei, conheço. É meu avô, o cara lá em São Paulo. Aí eu disse, já pensou se eu estivesse mentindo, rapaz? Que coisa... Então, assim, brincar um pouco com essas verdades, né? A gente não precisa inventar muita coisa, né? E o que disse? A gente pode brincar mesmo com a própria realidade, no bom sentido, né? Brincar para mim, velho, vem lá do Arquimedes, que é preciso brincar muito para ser sério, entendeu? Essa é a brincadeira que eu falo. Não é desdenhar, não é chacotar. Brincar é usar o conhecimento que nenhuma criança faz, né? Com simplicidade. Esse é o brincar que eu falo. E o que desestrutura? Que tira assim o Wagner O que do me sério? desestrutura é a falta de humanidade. Por exemplo, as maneiras como a gente trata as pessoas. Então, você quer me ver muito mal, você trate uma pessoa mal. Uma pessoa que não... Principalmente uma pessoa que está na hierarquia, né, construída no mundo, abaixo de você. Você trate um garçom mal ali. Um cara que está lá sendo servido, trate mal. Você trate uma pessoa aí isso me deixa muito, muito assim para baixo, né? Então, assim, por isso que quando eu falo de humanidade,
é porque a humanidade, ela não vê, a humanidade mesmo, ela não vê essas diferenças sociais, né? Por Wagner, exemplo, eu estou falando com você, eu não preciso nem saber qual foi o seu grau de instrução, os cursos que você já galgou, os seus empregos. Eu vejo em você um procura ser ver o homem, humano. né? Eu vejo em você um ser humano e acabou. Entendeu? Quando eu estou conversando com, às vezes com um mendigo, né? Eu converso também. Eu vejo o ser humano. Às vezes eu estou conversando com grandes teóricos, né? Doutores da lei. Eu vejo do mesmo jeito. Então, para mim, o que me deixa muito triste, né? Eu vou chamar de triste, né? Porque não é com raiva. Eu não quero raiva. Eu quero, né? Tristeza. Não, assim, melhor do que a raiva é a tristeza. Porque, pô, tá triste, vamos alegrar. A raiva, ela não tem bons frutos. A raiva, ela faz mal para todo mundo. Então, eu nem uso. Então, você me perguntou o que me desaponta, né? É Sim. exatamente quando a gente trata mal uma pessoa. Pode ser em qualquer nível de relação. Até duas irmãs, quando uma pergunta uma coisa e a outra é meio grossa, que gera um conflito Mal-estar. desnecessário, eu fico triste com isso. Isso é um recado para as minhas duas filhinhas, que às vezes uma pergunta, cadê o Olha peixe? Aí a olha outra aí. diz, não sei o quê, aí cria um tumulto. E eu Olha fico aí, pensando, meu Deus, papai. seria tão fácil se dissesse, sei não, ou me ajuda a procurar, eu estou atrasada, Papai tá enfim. chamando a atenção no ar. É isso, sabe? O que me desaponta é a maneira como a gente maltrata as pessoas. E por vezes tão desnecessários, né, cara? Mesmo quando está errado uma situação, tem uma maneira de eu chegar, tem uma maneira do perdão existir, sei lá, tem uma maneira da gente reparar um erro sem ser grosseiro. A gente já está indo para o final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você me falasse dos seus projetos Ok. atuais, o que você tem, o que você está realizando no momento. Rapaz, eu estou gravando um disco que está indo por minha conta e risco. E ele vai demorar porque, sabe, não é só o dinheiro, é também as articulações. Eu estou gravando um disco, eu queria muito terminar esse disco, né? Ele já está no meio do caminho, chamado Roda do Mundo, e que eu trago umas coisas bem interessantes dessa nossa cultura, né, que a gente falou, e, e enfim, e coisas também que vale a pena, eu acho, a gente divulgar. Por isso que me preocupa, eu quero fazer isso. Eu tenho também o projeto de livros, né? Tem o Brincante das Memórias, que é um livro que eu venho escrevendo de um jeito, juntando tudo isso, né? Tem as histórias de meu pai também, que é uma parte, um livro à parte sobre a riqueza dessas contações de histórias. Sempre que eu estou com ele, eu gravo, eu anoto, sabe? São esses projetos que eu tenho. E outros são tantos projetos no meu trabalho mesmo, né? Como professor do IFPI, eu sou coordenador de extensão lá do meu campus e essas extensões são esses trabalhos que a gente faz mais com a comunidade. Isso me encanta muito, né? Porque me dá a oportunidade de conhecer, né? Além dos muros da instituição. São projetos. Eu estou membro do Conselho de Cultura também do Piauí, né? Atualmente estou assumindo, né? Como membro. Espero que possa contribuir bastante lá. Tem pessoas muito interessantes nesse conselho. E eu acredito nisso, né? Eu acredito em pessoas unidas trabalhando por uma coletividade, né? Então, assim, o que mais? Tem a banda Valor de Pi, que é a minha banda, né? Que faz shows. A gente faz muito show de graça por aí, né? Muita filantropia. Eu adoro que seja assim mesmo. Também nos pagam, né? Às vezes. Tem a Escola de Música Dona Gal, né? Que eu também sou parceiro, da Vânia Salles e todo um grupo de pessoas que trabalham com crianças, né, pobres lá na Zona Norte de Teresina, que a gente precisa pensar nisso. Enfim, eu estou em vários projetos, às vezes é só o nome da gente que já contribui, sabe? Não é que sejam meus, não. É porque, como eu vejo que posso contribuir, então não me custa nada, né? Ir lá e às vezes uma performance, um show que você faz ali está ajudando, né? Com certeza. Então, meus projetos, às vezes, não são necessariamente meus, e nem quero que sejam. Eu sou um colaborador dessas ações que eu acho importante. Então, esses são os meus projetos. Oh, que maravilha. Wagner, eu queria que você se dirigisse aqui para nossas câmeras, deixasse uma mensagem bem bonita aí para os nossos Para onde é internautas. que eu olho? Para Essa ali? aqui. Então, a mensagem, nós estamos no final do ano, né? 2019, vamos entrar no espírito natalino, sei lá. Eu queria deixar uma mensagem muito simples, que a gente fosse mais humano, engasga, né? Mais solidário. Assim, que a gente pudesse tratar melhor as pessoas no sentido de, sabe, acreditar um pouco mais, porque o negócio está pesado, né? As violências, né, em todos os níveis têm aumentado. E eu acredito que violência a gente trata também com criatividade, com arte, né? Vamos falar um exemplo aqui.
Se eu dou música, se eu dou um esporte, garanto para uma criança ali, para um adolescente, ele está com um pé fora da violência, né? Então, eu queria, a minha mensagem é que a gente se una, a gente se articule em ações boas e com muita paciência metodológica, ou seja, capacidade de conciliar, né, certos problemas para que a gente cresça junto. Porque eu acho que a gente tem muita coisa boa e às vezes em desperdício. Porque o que está faltando num está sobrando no outro. Então, eu vejo que essa capacidade de relacionamento social, ela é uma grande riqueza. É isso que eu desejo, que a gente seja capaz de se comunicar com o outro, de ajudar nesse sentido, né? Então, assim, quando eu vou curar uma pessoa que tem depressão só pelo trabalho que eu estou exigindo dela, entendeu? Sei lá, eu vejo assim, o que falta em alguém está sobrando no outro. Então, a capacidade desse relacionar-se como seres humanos já é um grande passo. Wagner, muito obrigado, meu irmão. Valeu e satisfação, viu? Bem, a gente agradece imensamente ao Wagner por ter tirado um pouquinho do tempo dele para ter essa conversa com a gente. A gente pede mais uma vez aquelas pessoas que não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, faça os seus comentários, ative o sininho das notificações, enfim, faça o nosso canal sempre maior e melhor. Enquanto isso, a gente segue por aí, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.